a gente tem que falar sobre o Endrick, que está emprestado para o Lyon e novamente contribuiu para os gols do Lyon, que não foram suficientes para superar o Olympique de Marseille, Tati. Duas assistências do Endrick nesse jogo. Isso, duas assistências, duas boas leituras de jogo do Endrick, que foi muito mais garçom do que finalizador nesse jogo. O Olympique de Marseille fez um grande jogo, encontrou 3-2 já nos acréscimos da partida. O Lyon saiu na frente, depois o Olympique foi buscar com um baita de um gol do Igor Paixão. Esse Olympique é esquisito, às vezes faz uns jogos muito bons, depois faz uns jogos muito ruins, por isso vive também essa instabilidade dentro da temporada, mas tem bons jogadores. É, E o Endrick não marcou, mas deu essas duas assistências, né? Foi um dos melhores do Lyon em campo, mas aí o time acabou não acompanhando para conseguir resultado. Mas em termos individuais, se a gente olhar para os números do Endrick, ele continua, né, nas estatísticas ali tendo as participações em gols, para ir somando esse momento no qual ele precisa se reafirmar dentro, principalmente de uma forma individual no coletivo do Lyon, para poder conseguir o objetivo que é voltar à seleção, né? Agora a gente tem 14 dias aí pela frente para a convocação do Ancelotti, que vai ser no dia 16 de março. E até agora o Endrick tem dado os passos para poder ser considerado de novo, né? Vamos ver se o Ancelotti vai olhar. A gente estava falando agora do Richarlison, que não tá dando, apesar de ter marcado no fim de semana, não tá dando esses passos com o Tottenham. O Endrick tá dando esses passos com o Lyon, né? Apesar, repito, do time não ter conseguido vencer o último jogo, ele de novo foi um dos protagonistas dentro do jogo do Lyon. Então, é, eu tô muito curiosa para ver se o Ancelotti vai chamar ele. Eu tendo a acreditar que sim. Por exemplo, se ele tem que ficar entre Endrick e Richarlison hoje, não tem nenhum tipo de dúvida que ele tem que levar o Endrick. Agora, não sei se a briga do Endrick é com outro nome. Acredito que não. Acredito que é mais nessa questão da posição do centroavante mesmo. E aí, para mim, hoje ele tem que estar nessa lista. Ele quase fez um golaço de bicicleta, né? Eu- Uhum. Sim, o sim. goleiro foi sacanagem. Acho que o goleiro nesses casos tem que deixar passar. Porque é feio o futebol, né? Foi uma defesaça do goleiro também. Vocês estão falando do Anthony, mas do Endrick, mas o Anthony também, cara, deveria estar nessa convocação aí, hein? Fez o Eu, gol de bicicleta, né? ele fez um gol de bicicleta. Assim, os números do Anthony são muito bons. Se eu não me engano, são 19 participações em gols já na temporada com o Betis. O início do ano dele é muito bom. O Betis ontem não conseguiu vencer o Sevilla no derby. Abriu 2-0, depois acabou tomando 2-2. No final deu até confusão com a torcida e tudo. Mas o Anthony, a questão dele é que ele é ponta direita, né? Hum. Agora, a questão aí é, o Luiz Henrique como é que tá? Ninguém sabe como é que ele tá lá na Rússia, né? Quando ele vai É. com a seleção, geralmente ele vai bem, mas Uhum. ninguém sabe como é que ele tá jogando. Então, de repente, a briga do Anthony seria com o Luiz Henrique, né? Que eu acho que acredito que o Estevão vai estar de qualquer forma, e aí essa outra briga seria essa. Eu tentaria, o Ancelotti já levou o Anthony uma vez, ele acabou não tendo minutos. E eu não sei realmente como é que tá o Luiz Henrique para a gente poder falar ou não de uma briga aí na ponta direita. Eu tô com o Quesada. Eu acho muito relevante o que o Anthony tá fazendo. Cara, ele se coloca numa conversa que ele não tava. E que a gente já tava aqui, o corredor direito tá cheio, tá lotado, tá difícil. O próprio Luiz Henrique, que é sim ou não, a gente sabe que ele rende muito bem quando com a seleção, mesmo não acompanhando o Campeonato Russo. Agora o Anthony é um negócio absurdo, né? Assim, toda rodada o Anthony faz alguma coisa e ele vai levando esse Betis adiante. Então, assim, é muito, muito relevante o que ele tá fazendo. Em termos até de rendimento por clube, a temporada do Antony é melhor do que a do Estevão. A temporada do Antony é melhor do que outros jogadores daquele setor por ali. É claro que não é só isso que pesa, mas é tão impressionante o que o Antony está fazendo que ele se coloca nessa conversa assim. Eu tô com o Quesada. Tem o E Raya ele também, hein? tem o Não Raya. descartaria. Mas ele negou para ir para o Bayern de Munique, porque já estava fechado apalavrado com o Betis. E eu Hum. acho que foi uma escolha certíssima, né? Porque senão ele vai para ser reserva do Olise e não estaria jogando tudo que está jogando para a gente cogitar o nome dele na Copa do Mundo. São escolhas. E como diria Charlie Brown, Fred Caldeira, Tô tentando me desmutar. não, Cada escolha, o que que ele fala? Não sei. cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Ah, tá. Essa frase antecede, né? O Charlie Brown, mas tudo bem.
Vamos entrar nesse caso, assunto, então, ô. não, só Diga, rapidinho, diga, Tati. Gil, o caso do Ah, Anthony, eu acho que ele vai muito mais, assim, além dele olhar, enfim, quem é que tava no Bayern ou não, é que o Anthony voltou a se encontrar como jogador no Betis, né? E, assim, a torcida do Betis, eu quero muito que o Betis classifique para a próxima Champions, porque a torcida do Betis e a Champions merecem se encontrar. Assim, a torcida do Betis é uma das torcidas mais fervorosas do futebol espanhol. Eles fizeram uma festa ontem, antes do derby, um negócio absurdo, assim. Eu fico imaginando o dia que eles jogarem a Champions de novo, aquilo vai ser uma loucura. E o Anthony se encontrou nesse lugar. Então, assim, por mais motivos que ele tivesse futebolisticamente, porque hoje ele é uma das estrelas, se não a grande estrela do Betis, é porque ele se encontrou mesmo lá. Acho que ele não teria todo esse calor aí se ele tivesse ido para o Bayern Munique. A calor não, Esse calor calor não. lá, calor não. Mas aí é o ponto que a gente pode usar de referência lá para frente, tá? uhum. Às vezes é melhor dar não para um gigante do que ir para ser infeliz, entendeu? Isso é um case. O seu Anthony está fazendo um case de sucesso. Antônio de Triana, eles chamam ele lá em Sevilha. O Essa próprio Ryan, né? Desculpa, com todo é o O respeito. próprio Ryan. Ryan vai para um degrauzinho abaixo do que a gente imagina que seja o futebol dele e tá jogando todo jogo.